Estamos agora entrando numa data festiva, no Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Leilanot. Rosh Hashanah, o ano novo das árvores. E é um momento que isso está ligado com cada Yehudi, que na verdade está escrito no Pasuk que a Adam Metzasadeh, o homem é a árvore do campo. Na verdade, mesmo que no Pasuk ele consta numa pergunta que Adam Metzasadeh, será que é a árvore do campo? Mas o Rebbe afirma que realmente o Pshat pode ser explicado numa afirmativa. O homem é a árvore do campo. Então quando comemoramos o ano novo das árvores, também é o ano novo do homem, do Adam. Quem é o Adam? O povo de Israel é chamado Adam. Atem Kruim Adam. Então o que quer dizer? Qual é a diferença desse Rosh Hashanah? Se nós falamos que é o Rosh Hashanah do homem também, que é chamado da árvore, e a diferença do Rosh Hashanah que nós temos primeiro de Tishrei, que também é o Rosh Hashanah do homem. Qual a diferença? Então, o Rebbe explica que existem dois tipos de comportamento perante Deus. Existe aquilo que um Yehudi ele deve fazer por obrigação, como está escrito, eu fui criado para servir a Hashem, e por obrigação ele tem que cumprir Torah e Mitzvot, todos os detalhes. Mas isso é que o Yehudi faz por obrigação, ele tem a obrigação de fazer os seus assuntos, e nem sempre isso vem junto com alegria. Às vezes a pessoa vê o cumprimento da Mitzvot como um fardo na cabeça dele, tem que fazer isso, aquilo, ele tem que fazer um judeu religioso, mas ele faz realmente por submissão, por obrigação, e ele faz tudo certinho, um judeu religioso, cumpre toda a Torah e Mitzvot, com todos os detalhes. Então, para isso ele é julgado no dia de Rosh Hashanah, primeiro de Tishrei, sobre todos os atos do ano dele, todas as Mitzvot que ele fez, ou aquela que ele deixou de fazer, ou as proibições que ele porventura transgrediu. Isso é no Rosh Hashanah geral, que fala realmente o trabalho do homem de uma forma geral. Tu Bishvat, Chamishah Asar Bishvat, que é o Rosh Hashanah Leilanot, nós lembramos o fato de Adam Metzasadeh, que o homem é a árvore do campo. A árvore que nós estamos lembrando aqui é a árvore que dá frutos. Frutos não é um alimento que nós comemos no dia a dia para se sustentar, não é o nosso feijão e arroz. Na verdade não é o nosso pão, mas para o brasileiro fica no nosso feijão e arroz. Fruto é algo que a pessoa come por prazer, por deleite. E essa é, na verdade, a explicação da Brachá Borei Nefashot, que nós falamos sobre vários tipos de alimento. Nós falamos Borei Nefashot Rabot, que Deus criou todas as almas vechesronan, e as suas necessidades. Quer dizer, todos os alimentos que nós comemos para subsistir. Agora, nós continuamos a dizer Al Kol Mashe Barata, sobre tudo que Deus criou, Leachayot Bahem, para dar vida para eles. O que é esse Leachayot Bahem? Nós já vimos antes, aquele que é para a pessoa subsistir. O que é esse Leachayot Bahem? Mas o Rebbe explicou que esse Leachayot não é apenas sobreviver, mas quer dizer, vem da palavra Chayut, vitalidade. São as comidas que a pessoa come não por subsistência, mas para dar Chayut, para trazer alegria, trazer vitalidade, trazer realmente um sentimento de prazer. E isso simboliza as frutas. Quer dizer, o dia a dia, o trigo, o pão que nós comemos, o alimento que nós comemos é tudo que Hashem criou para preencher nossa existência. Mas as frutas é algo que está ligado com prazer, está ligado com alegria e não tanto assim com sustento. Então o Rebbe explica o que quer dizer o ano novo das árvores, quer dizer o ano novo do trabalho para Hashem, besimcha, com alegria. Para Rosh Hashanah, o ano novo do trabalho para Hashem por obrigação, chega Chamishah Asar Bishvat, 15 de Shvat, é o ano novo do serviço a Hashem por alegria. E por isso é o costume nesse dia a pessoa ingerir vários tipos de frutos, e esse é o costume. Não, a gente não come pão em lembrança do Bishvat, ou a gente não come trigo, essas coisas. A gente come, na verdade, para frutas que trazem prazer e alegria. E esse aqui é o assunto da data de Chamishah Asar Bishvat, quer dizer, o ano novo do serviço a Deus com prazer e alegria. Uma pessoa pode servir a Deus por obrigação, quando chega Chamishah Asar Bishvat, a pessoa recebe sobre si, ele é julgado para servir a Deus com alegria e satisfação. É um outro tipo de serviço a Deus
principalmente que está ligado com vinho que é de yain mesameach, que dá alegria para a pessoa, nashim, elokim, nashim, um vinho alegra a Deus e os homens, é o serviço a Deus com alegria, com satisfação e com prazer. No momento que a pessoa serve a Deus com alegria, ele não se limita a cumprir apenas o que a Torá manda, ele faz muito mais, porque na verdade ele tem alegria e prazer em servir a Deus. Então realmente ele sai dos seus limites e ele serve a Deus realmente de uma forma muito mais completa e muito mais prazerosa do que ele serve normalmente durante o ano inteiro. E o costume é comer das frutas nesse dia de 15 de Shvat, principalmente frutas que estão ligadas com as 7 espécies na qual foi abençoado a terra de Israel. Nós temos 7 espécies, entre elas tem trigo e cevada, que não faz parte das frutas. Nós comemos as outras 5 frutas, que é interessante que o valor, que as iniciais dela são as palavras frutas. F é figo, R é romã, o U é uva, T é tâmara e o A é azeitona. São as 5 frutas que estão ligadas com a terra de Israel, que é figo, tâmaras, romã, uva e azeitona. E a ordem do Pasuk fala para nós da seguinte forma como essas são colocadas, essas 7 espécies. Eretz, a Torá fala para nós que a terra de Israel é abençoada. Eretz chitá u seorá, a terra de trigo e cevada. Eretz chitá u seorá, a terra de Israel é a terra do trigo e da cevada. Gefen e uvas, vinhedo, veteiná e o figo, verimon e a romã. Depois a Torá fala novamente Eretz, a terra, Zeit shemen, de azeitonas, que é feito com elas que é feito com elas azeite, udvash e mel, que quer dizer aqui o mel das tâmaras. Então essa é a ordem que a Torá colocou. É interessante que aqui nós aprendemos também a ordem das brachot. Quando a pessoa tem as 7 espécies na frente dele, que brachá ele faz primeiro? Então ele tem que seguir a ordem do pasuk. Eretz chitá, primeiro é o trigo. A pessoa faz a brachá primeiro por trigo, a motzi, a mezonot, esse que tem preferência sobre todas as frutas. Então primeiro tem que chegar a fazer a brachá pelo trigo, a motzi, a mezonot. Depois ele vai chegar com a segunda brachá que ele tem que fazer, se ele tem as outras espécies. A segunda brachá seria a cevada? Não, fala para nós, a segunda brachá é a azeitona. Porque apesar que a cevada é a segunda na linha, mas já que a Torá fala novamente Eretz, terra, depois fala azeit shemen, azeitona é a primeira do segundo terra. E a cevada é a segunda da primeira terra. Então primeiro a gente come trigo, a preferência é trigo, depois azeitona, depois cevada, depois a gente vai para a tâmara, que é o segundo do segundo Eretz, depois é uva, depois é figo e romã. Essa é a ordem das brachot. E por isso, porque está escrito 2 vezes Eretz, então muda realmente a ordem das brachot. O Rebbe ele pergunta qual é realmente a conexão desse, porque está escrito 2 vezes Eretz. Vou tentar falar, nós temos poucos minutos, vamos tentar falar a explicação desse passuco. Então o Rebbe fala que o seguinte, a palavra Eretz, que quer dizer terra, simboliza também Ratzon, a vontade, as mesmas letras de Ratzon. De tal forma que Midrash nos chama, por que a terra de Israel é chamada Eretz, Sheratzta, que ela desejou fazer Ratzon Koná, a vontade do Criador. Então nós falamos Eretz, para fazer a vontade de Deus. O que ele tem que fazer? Primeira coisa, Chitá, trigo. Trigo é o valor numérico de 22, são as 22 letras da Torá. 22 letras do alfabeto judaico. Então a primeira forma de você se ligar com Deus é Chitá, através do trigo. Trigo simboliza o estudo da Torá. Também o trigo, ele traz sabedoria, que nem falam nossos sábios no Talmud. Então, como você se liga com Deus? Eretz, na terra. Chitá, o trigo é o alimento da nossa alma. Significa o estudo da Torá, que ele alimenta a nossa alma. Qual é o segundo passo que a pessoa tem que dar? Seorá, cevada. Cevada é um alimento de animal. Não basta apenas a gente alimentar nossa alma divina, nós temos também que alimentar nossa alma animal. Como a gente tem que alimentar nossa alma animal? Despertando na alma animal também a vontade de servir a Deus, amor e temor. Então esses são os 2 livros, e também dominando os desvios da alma animal. Então isso significa o trabalho de seorá, da cevada. Depois em Gefen é uva de lá vem o vinho, que é o assunto da alegria. Não basta servir a Deus com trigo e cevada, que é o trabalho da alma divina e o domínio da alma animal apenas por obrigação. Gefen, a pessoa tem que ter também com alegria. Até aqui a explicação do primeiro Eretz.
Depois o Passuco fala para nós teiná. O que quer dizer teiná? O figo. O figo é uma fruta que simboliza o pecado. A gente sabe que o primeiro pecado primordial, que foi o pecado que Adão Arishon fez no Gan Eden, ele comeu o fruto proibido, que era um figo. Teiná é figo, e a Gemara explica como o figo está ligado com o pecado. Então depois um Yehudi tem que servir a Deus com trigo, cevada e uva, mas às vezes ele caiu na teiná, ele caiu no figo e realmente ele pecou. E depois vem romã. O que quer dizer a romã? A romã simboliza, a Gemara fala que o povo de Israel é comparado com a romã, por quê? Porque mesmo as reikanim, a romã é um fruto vazio, que está cheio de sementes dentro, mas a própria casca é vazio, as sementes não estão grudadas nela. Então ele fala que a romã, o povo de Israel é chamado de romã, que mesmo os poshei Israel, mesmo o reikanim shebechá, mesmo aqueles que são vazios do povo de Israel, estão cheios de mitzvot igual a uma romã. Isso não, a romã simboliza um judeu que ele é vazio, que ele é pecador, que ele é afastado. Então isso significa teiná verimon, assim falou o Rebbe, uma pessoa, os três primeiros, um judeu, sadik, faz a vontade de Deus, depois ele cai no pecado e ele cai também no nível de vazio, ele está realmente vazio. Então qual é a salvação dele? Então vem o segundo Eretz, que fazer a vontade de Deus. Quando você chegou nesse nível, existe uma segunda forma de servir a Deus, de despertar a vontade de Deus. A primeira forma, nós falamos, é o trabalho de tzadikim. A segunda forma é o trabalho de balei teshuvah. Fazer teshuvah também é querido por Deus, e muito maior, até mesmo, do que o trabalho de tzadikim. Então isso significa o segundo eretz, o trabalho de teshuvah, para repor o figo e a romã, que fala que através da teshuvah até mesmo os pecados se transformam em mitzvot, até o figo e a romã se transformam em mitzvot. E como que a gente faz teshuvah? Azeit shemen, a azeitona. A azeitona fala para nós, nossos sábios, que a pomba, quando ela saiu da arca de Noé, ela só voltou com uma folha de azeitona na boca. Por quê? Porque a azeitona simboliza a amargura. Ela falou, eu prefiro a amargura do alimento de Deus do que a doçura do alimento do ser humano. Então, a azeitona significa o trabalho de teshuvah, por amargura pelos seus pecados. E o povo de Israel é chamado com a azeitona, é comparado com a azeitona, que da mesma forma, quando você faz pressão na azeitona, ela sai um bom azeite, e assim também, quando o povo de Israel, eles são pressionados, saem dele a verdadeira riqueza, que é o azeite que sai dentro dele. O trabalho de teshuvah leva um nível superior até o trabalho de tzadikim. E através do trabalho de teshuvah, o dvash, a pessoa chega no mel, a doçura, a verdadeira doçura, mais ainda que todo o trabalho de tzadikim, é o trabalho de balei teshuvah, quer dizer, depois da amargura da azeitona, ele chega na doçura do dvash. Então isso significa as 7 espécies, o trabalho do ser humano, o trabalho do povo de Israel em todos os seus sentidos, começando com o trabalho de tzadikim, depois o trabalho de balei teshuvah, e o principal, tudo é chegar à doçura, e é isso que nós reforçamos no dia de Hamishah Asar Beshvat, quer dizer que tem que servir a Deus com alegria, e mesmo que porventura a pessoa no meio do caminho decaiu, etc., saiba que tem solução. Através do trabalho de teshuvah nós podemos chegar lá em cima e receber grandes bênçãos divinas, que realmente cada um possa ter um Shana Tová, um ano bom, abençoado em todos os sentidos, com muita alegria, muito prazer no serviço a Deus, ligado com o mel puro que das tâmaras, e dessa forma nós vamos merecer a melhor alegria de todas, o grande Raquel que nós vamos ter hoje ainda, se Deus quiser comemorar o Hamishah Asar Beshvat no Beit HaMikdash, com Mashiach Tzidkeinu, now Mamash, para todos nós. Vamos agora ler o Yom Yom. Quem vai falar o Yom Yom? Yom Yom de 15 de Shvat. Yosef, do Mercado, vai.